A superação do racismo é um desafio de todos. O protagonismo é da população negra. E os brancos podem ser aliados importantes. Quem nos ajuda a entender como fazer isso é Lia Weiner Schuckmann, pós-doutora e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora da questão de raças no Brasil, em particular a branquitude e seu lugar no mundo. Professora Lia Weiner Schuckmann, como é que nós brancos podemos ser aliados na luta antirracista? Boa tarde a todos. Então, Aldo, a contribuição do branco na luta antirracista, ela passa primeiro por um processo do branco ter que reconhecer o quanto essa estrutura em que a gente vive beneficiou os brancos, para que entenda que realmente, de fato, as políticas públicas, políticas de cotas, inserção, não são favores, não são algo como paternalista, é um direito de uma população que foi expropriada durante anos e anos e anos nesse Brasil. Veja como a ideia de mito da democracia racial, que é o seguinte, temos oportunidades iguais, leva a uma ideia de supremacia branca, porque as pessoas pensam, bom, temos oportunidades iguais e os brancos ocupam todos os lugares de poder, econômico, político, são a maioria dos médicos, jornalistas, cargos de poder econômico, CEOs de empresas. E aí você pergunta, como que vocês brancos, como nós brancos chegamos aqui onde estamos? E as pessoas falam por mérito. Então, a ideia é supremacista. Primeiro, precisa entender que os brancos estão onde estão por uma relação de poder desigual da nossa sociedade. A partir daí, pode existir uma aliança na luta antirracista. O primeiro passo é esse reconhecimento, de fato. E o que é uma aliança na luta antirracista? Acho que não somos nós brancos que decidimos se nós somos aliados ou não, Mas nós brancos sempre temos o que fazer entre nós brancos. Ou seja, qual é o problema central da perpetuação do racismo? Somos beneficiários da estrutura racista. Ao nascer, querendo ou não, recai sobre as pessoas brancas a ideia de beleza, a ideia de competência, a ideia de inteligência, tudo isso que o racismo científico programou, para pensar os brancos como superiores. Então, qualquer pessoa branca é beneficiária dessa estrutura. O problema não é só apenas que somos beneficiários. O problema central é que distribuímos esses benefícios entre nós mesmos. Este é o problema central. Então, o que seria uma aliança? Parar de distribuir os benefícios apenas entre o próprio grupo de branco. E como que nós fazemos essa distribuição? Essa distribuição é o tempo todo feita consciente ou inconscientemente. Eu preciso de um colega para trabalhar comigo, sou cineasta, dentro da minha empresa fazer esse filme. Eu chamo o meu colega. Acontece que esse colega quase sempre é branco. Eu sou RH de uma empresa e eu preciso contratar alguém. A ideia de competência que eu coloco como limiar, às vezes é inglês. Ou seja, quem pode ter inglês nessa sociedade? Então, a competência é ter estudado uma escola particular boa e inglês. Isso não é competência, isso é oportunidades. E a gente deixa de ver as outras competências. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha o dia inteiro, paga a faculdade, estuda à noite, sustenta a mãe, ajuda a família, está naquele corre do dia a dia, o dia inteiro em São Paulo. Olha a quantidade de competências e responsabilidades que essa pessoa tem. Isso não é visto ali na hora do RH. Então, a própria medida de competência na contratação é uma medida que se pressupõe igual àquele que contrata, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que estudei em um colégio particular bom, estudei na USP e aprendi inglês e acredito que isso é competência. E distribuo, então, esses trabalhos entre aqueles iguais a mim mesmo. Então, a questão central é que o racismo precisa ser retirado da ideia moral. Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, eu não sou racista. Se eu sou uma pessoa má, eu posso ser racista. Não é. Somos todos racistas no Brasil, aprendemos a ser racista. Isso não quer dizer que não temos a responsabilidade de lutar contra isso. Eu queria aprofundar um pouquinho esse conceito, essa ideia que você traz de que somos todos racistas. Me parece que, além desse primeiro passo que você apontou, de reconhecer os privilégios que temos, um desafio é também reconhecer
reconhecer esse racismo intrínseco que aprendemos longe das moralidades, mas pelos costumes. Onde é que ele está escondido? Como é que a gente aprende esse racismo? Eu gosto de uma cena para tentar entender o que significa dizer que o racismo é estrutural e estruturante. Ele estrutura a nossa sociedade e ele é estruturante também do nosso imaginário. Se eu perguntar, por exemplo, agora, Aldo, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca e precisa escolher alguém. Pensa em quem você escolhe. A possibilidade que qualquer um dos assinantes que estão nos assistindo agora pensem num homem branco é quase de 90%, porque ele só foi em médicos brancos quase a vida inteira e isso estruturou o imaginário e é estruturante na hora dessa escolha dele. Ele vai decidir, inclusive vai duvidar talvez da capacidade de um médico negro, né? Então, ou nem passa na cabeça que uma pessoa negra pode ser médico. Então, não é que ele está em algo moralmente que eu tento fazer uma coisa ou mal para alguém. Isso também acontece. Também tem o racismo do âmbito moral. Mas quase o que prejudica a sociedade é esse racismo do imaginário em que a ideia de competência, confiabilidade, inteligência recai sobre esse homem branco e não sobre uma mulher negra, né? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, ninguém imagina uma mulher negra vai fazer a cirurgia no coração. Para finalizar, qual, na tua opinião, é o principal desafio que nós temos? Me parece que a gente deu conta aqui de alguns primeiros passos que a gente precisa encarar enquanto brancos para nos tornarmos aliados desse esforço antirracista. Qual é o grande desafio? O grande desafio é entender que há uma materialidade cotidiana em que a luta antirracista precisa estar inserido. Isso está ligado, né, a acesso à saúde pública, à educação pública, que esses ambientes públicos é onde a população negra tem maior acesso. Então, nós precisamos produzir políticas, de fato, focalizadas nessa população. O que eu quero dizer com isso? Não tem como ser antirracista e apoiar, por exemplo, política de austeridade econômica, porque a gente sabe que quem vai ficar na pior situação é essa população. Então, eu sempre digo, todo mundo tem o que fazer na luta antirracista todos os dias. Isso é um macro, mas todos os dias temos o que fazer. E todas as pessoas fazendo, a gente vai mudando as instituições que mudam a estrutura. Isso significa, eu sou jornalista, então quem é que eu vou escolher aqui para entrevistar sobre assunto medicina? Não é para escolher negros apenas para falar de raça, porque parece que eles só podem falar sobre raça, né? Ou seja, eu só chamo uma bancada de pessoas negras para entrevistar outra pessoa negra quando o assunto é raça. Uma vez uma dona de casa falou para mim, mas eu não tenho o que fazer, eu sou dona de casa, eu não tenho poder nenhum, não tenho o que fazer na luta antirracista. Eu falei, tem sim. Se teu filho só assiste desenho que tem princesa loira de olho azul, todos os dias, ele já está criando um ideal de beleza loira de olho azul. Até os desenhos que uma criança escolhe, a gente pode ser e está implementando, né, algo antirracista ou para não reproduzir esse racismo. Professora Lia, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Tarde. Até uma próxima. Até a próxima. Conto com vocês na luta antirracista.